bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso Momento Espírita. Hoje a Valéria vai falar pra gente sobre os bem-aventurados, os mansos de espírito. Bom, antes de começar, queria convidar a vocês para a semana que vem, sábado que vem, às 15 horas, a gente vai apresentar aqui no semeador online, também pelo nosso canal do Facebook, a pintura mediúnica. É um momento muito especial, que a gente consegue ver a espiritualidade atuando, pintando quadros lindos em 5 minutos. Então, quem puder participar e acompanhar com a gente, as vibrações de vocês são muito importantes para o trabalho. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que nós estamos ao vivo pelo nosso canal do Facebook e Instagram, todas as quartas-feiras às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã, tá bom? E quem perder a nossa apresentação ao vivo, as nossas palestras ao vivo, pode depois procurar no nosso canal do YouTube, O Semeador, tá bom? Antes de começar, então, vamos fazer nossa prece? Convido a todos para fecharem os olhos, respirarem calma e tranquilamente. Vamos nos conectando ao nosso querido Mestre Jesus, esse Mestre de amor e luz, se conectando também aqui na nossa casa, o Semeador, agradecendo os amigos espirituais que prepararam esse ambiente com tanto amor, com tanto carinho, que a gente possa agora, no recanto do nosso lar, receber essas energias que aqui estão, que essas energias harmonizem nossos centros de força, tragam a paz e a tranquilidade que precisamos para iniciar mais uma semana. Vamos agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que nos acompanha, incansável neste momento de trabalho. Vamos envolvendo com muito amor e muito carinho a Valéria, que vai fazer a palestra para nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Com muita alegria e emoção, estamos aqui na nossa casa, o Semeador, nos abastecendo mais uma vez os ensinamentos de Jesus. Lembrando que estamos dando continuidade aos temas do Momento Espírita, que falam das bem-aventuranças de Jesus. E o nosso tema específico de hoje é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, para começar, eu gostaria de trazer uma passagem que está no Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. É o capítulo 11. E nesse capítulo, Humberto de Campos traz um pouco do cenário, das coisas que antecederam naquele dia o Sermão da Montanha. Porque as bem-aventuranças estão contidas dentro do Sermão da Montanha. Então, Humberto de Campos nos narra o que aconteceu naquela manhã. Nos primeiros dias do apostolado de Jesus, as primeiras claridades da Boa Nova, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi. Levi é Mateus, né? Nós sabemos. Em sua confortável residência, desejavam trabalhar com mais acerto para o Cristo. E Levi diz a eles: que podeis realizar, sendo aleijados, abandonados e cheios de aflições? O reino de Deus, para ser implantado, precisa de braços fortes e operosos. Os infortunados se retiraram cabisbaixos, frente às palavras rudes de Levi. Depois de alguns instantes, Jesus, em companhia de André, entra na casa de Levi e se colocam em animada conversa. Quando Levi, ingenuamente, sorri e conta o ocorrido, finalizando: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Não vejo como aceitar a contribuição desses desafortunados que nos procuram. E Jesus, fixando o olhar no discípulo, fala com bondade: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra
viessem até nós, ensarrilhando as armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades, das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância, acabariam por exterminar-se uns aos outros. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Todos ouviam com sublimada emoção os elevados conceitos do Senhor, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos, onde Jesus traria para a humanidade terrestre o inesquecível Sermão do Monte. Ao longo de toda a encosta daquele morro, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. E foi nessa tarde, com esse envolvimento, meus amigos, que toda a natureza respirava beleza e harmonia, foi que Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre corações desditosos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os mansos e pacíficos e os simples de coração. Foi sobre essas palavras imorredoras e inesquecíveis, esclarecendo sobre o futuro da humanidade, que o líder Mahatma Gandhi se pronunciou, dizendo que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, o que nós vamos refletir a partir de tudo isso? Que Jesus trouxe todas essas maravilhas de ensinamento, que nos encantam, nos emocionam, mas se nós ainda olhamos com restrições para algumas das palavras de Jesus, separando, eu acho que isso não é bem assim, eu não sei bem o que Jesus quis dizer com mansos e pacíficos, pobres de espírito, fazemos restrições à nossa interpretação pessoal das palavras de Jesus, nós ainda não estamos adentrando na profundidade dessas palavras. Às vezes é como se procurássemos justificativas de acordo com os nossos interesses pessoais para nos distanciar dessas verdades. Dizemos sempre que o Evangelho é o nosso roteiro de luz, mas selecionamos as lições que queremos adotar para a nossa vida.
Jesus eleva a nossa consciência, eleva o conceito de moralidade. Onde existia apenas o não matar, o não roubar, honrar pai e mãe, que são muito importantes, são a base da convivência humana, Jesus vem trazendo bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Tudo isso para nos elevar, nos ampliando a consciência do que devemos adotar como padrão em nossa vida. Mas então, por que tão grande dificuldade em nos transformarmos? Nós vamos encontrar no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos seguindo as bem-aventuranças pelo Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabem. E no capítulo 9 é onde Kardec fala sobre os mansos e pacíficos. E Kardec nos esclarece assim: toda palavra ofensiva, toda ação, todo sentimento contrário à lei de amor e caridade recebe da espiritualidade severa reprovação, pois expressa sentimento contrário a essas leis, que devem regular as relações entre os homens. Mas talvez pensemos como é difícil viver tudo isso num mundo tão violento como o nosso. Índices altíssimos todos os dias na mídia de violência. Convivemos com notícias de guerra, de crimes, de assaltos, todo tipo de violência. Como nós vamos viver mansos e pacíficos num mundo assim? Então vamos refletir bem no que seja uma bem-aventurança. Bem-aventurança, eu procurei no dicionário, quer dizer estado de plena felicidade, extremo bem-estar. Então Jesus nos dá orientação de como alcançar paz e serenidade, equilíbrio no mundo assim. Mas como conseguir isso? Então vamos nos lembrar uma das coisas mais importantes que o Espiritismo nos esclarece. Nós somos seres espirituais. E os ensinos de Jesus falam a essência espiritual. Jesus não falava para corpos. Jesus não curava corpos. Jesus curava espíritos. Jesus falava a alma de cada um. E essas lições hoje nos falam igualmente ao nosso espírito, a nossa essência que vai sobreviver a essa passagem na Terra. Dizemos que queremos evoluir, que queremos avançar. Então vamos lembrar que num mundo ditoso, pacífico, até mesmo num mundo de regeneração, com o qual sonhamos para a nossa Terra tão querida, os espíritos serão brandos e pacíficos. Esta é a condição para alcançarmos a nossa transformação moral e, se desejamos, a evolução para merecermos, por sintonia, estar em mundos mais avançados. Mas nós temos o conflito da educação materialista que recebemos, onde o que importa é o ter, é a aparência de sermos vitoriosos no mundo. O que é ser vitorioso no mundo? Aí talvez não haja lugar para fracos, nós pensamos, mas o que é ser fraco, meus amigos? É preciso muita coragem para ser manso e pacífico. Os fracos herdarão a terra. É o complemento da bem-aventurança. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Herdarão, porque somos filhos do mesmo Pai. E como herdeiros receberemos uma terra regenerada. Então vamos refletir se nós não estamos sendo como Levi no texto, onde acreditamos que os vitoriosos do mundo levarão o Evangelho adiante. Jesus nos mostra que os brandos e pacíficos herdarão a terra, pois tudo que é da matéria passará, como passaram os impérios, os templos suntuosos, e ele nos diz uma coisa muito importante, que só a sua palavra não haveria de passar, pois ela contém o caminho, a verdade
e a vida, e é o que nos levará a Deus. Aqui, meus amigos, gostaria de trazer uma coisa muito marcante para a nossa reflexão. Que todo o programa de Jesus, toda a sua plataforma de ensino, trata-se de um método de educação. Educação do Espírito, pois este sim é imortal. Então, basicamente, se nós formos olhar com bastante sinceridade para nós mesmos, o que nos falta é nos educarmos espiritualmente. Educar a nossa maneira de pensar, sentir e agir no mundo. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito nos diz que cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. E ele diz assim, parece que foi escrito hoje: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Palavras duras, mas verdadeiras, onde valorizamos tanto a intelectualidade, a modernidade, que não tem nada de errado nela, mas não podemos prescindir do avanço moral. Não podemos mais ser indiferentes morais a tudo que se passa à nossa volta. É muito importante a encarnação que estamos, tomarmos consciência disso tudo. Estamos no melhor momento das nossas encarnações, da nossa evolução. E para estar aqui, meus amigos, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Não caímos aqui de paraquedas para fazer o que fosse aparecendo a cada dia diferente. Não. Nós tivemos um roteiro, um planejamento. Então, tudo que nos acontece são provas, desafios previstas e aceitas por nós, como momentos importantes de avançarmos na compreensão desses ensinamentos espirituais, visando o aprimoramento moral e a construção de virtudes. E são muitas as virtudes que devemos trabalhar quando o nosso modelo e guia é Jesus, né? O ser mais perfeito que já pisou nesse planeta. Podemos agir, por exemplo, conforme a recomendação de Santo Agostinho e avaliar nossas atitudes diárias, por exemplo, todas as vezes em que fomos maledicentes, todas as vezes que criticamos alguém, que irritamos alguém, que rebaixamos alguém por nossas palavras ou por nossa indiferença. Santo Agostinho nos recomenda isso também no Evangelho. Quantas e quantas vezes deixamos de praticar a verdadeira caridade conforme entendia Jesus? Vocês se lembram da pergunta do Livro dos Espíritos 886? Podem checar lá. Como Jesus entendia a caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós temos que nos lembrar de uma máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então vejamos como Kardec ordenou os textos no capítulo que estamos refletindo. O primeiro texto que vem na sequência fala sobre injúrias e violências. Através da história, em todos os tempos, os fortes exploraram os mais fracos e os pacíficos. Será que é assim também nos nossos lares? Nos relacionamentos humanos em geral com quem convivemos? Nós estamos num caminho de relacionamentos para aprendermos juntos, caminharmos juntos, não de subjugarmos os mais fracos frente à nossa força, ao nosso poder, à nossa visão de mundo. Ter em mente a nossa condição de estarmos por aqui de passagem e que só levaremos o que houvermos angariados de bem, de frutos no bem para o próximo.
estaremos ganhando para nós mesmos. O próximo texto no capítulo é um lindo texto de Lázaro, de Paris, 1861, chamado A Afabilidade e a Doçura. Ele diz assim: a benevolência é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Muitas vezes nos falta amor. Se sentirmos amor, a generosidade, a doçura vem na sequência. Diferente do que só tem a aparência de ser bom, o chamado verniz social, que a menor contrariedade cai por terra, essa máscara de bom, se desenvolvermos o amor, a paciência, a tolerância, isso refletirá em nossa maneira de ser. Não como máscaras, pois temos que nos conhecer. Na doutrina nós falamos muito em autoconhecimento. Como eu posso transformar algo que eu não sei que preciso transformar? Então é a meditação, é a prece, através do estudo e da autorreflexão. Nos conhecermos para ver aonde podemos já avançar. O outro texto que vem no capítulo fala sobre a paciência. E o Espírito nos diz que paciência é também caridade. Frente às dificuldades da vida, o fardo fica mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Que lindo conceito, meus amigos. Se temos um problema, um desafio, se olharmos para o alto, nos elevamos, fazemos a conexão, a sintonia com os mentores que virão em nossa ajuda. Já, se nós olharmos para a terra, qual é a simbologia? É de nos rebaixarmos, de nos fecharmos em nosso mundo e não sentirmos a vibração e o apoio que os amigos incansavelmente nos enviam. O próximo texto do capítulo é a obediência e a resignação. Aqui eles nos dizem: são virtudes companheiras da doçura, muito ativas. Olha só que interessante, obediência e resignação são virtudes muito ativas. Sim, porque embora possamos confundir com a negação do sentimento e da vontade, é preciso ser muito forte para ter a obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. E ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. São textos maravilhosos, que aqui não podemos aprofundar, mas que eu espero que vocês despertem a vontade de adentrar nesses textos e começarmos a aplicar em nossas vidas. Depois ainda tem um texto, a cólera. Quando ele fala sobre a cólera, nos esclarece que a base da cólera é o orgulho, que nos leva a nos julgarmos mais do que somos. Qualquer contrariedade que nos irrite ou nos fira, podemos nos entregar à cólera. E ele faz um comentário muito interessante no texto. Diz assim: se pudéssemos nos observar nesses momentos, teríamos horror de nós mesmos, ao que nos assemelhamos. Aí por caridade ele não diz ao que nos assemelhamos, mas nós podemos imaginar como aparentamos nosso espírito quando temos acessos de cólera e o quanto ferimos o nosso irmão. Muitas vezes ferimos os que mais amamos nesses acessos. Por respeito e amor próprio, deveríamos nos esforçar para vencer essa tendência que nos torna dignos de piedade. E o último texto do capítulo é um texto de Hahnemann. Hahnemann foi o criador da homeopatia, né? Nós sabemos. E ele esclarece também maravilhosamente bem que todas as nossas características, as boas e as ruins, vêm todas do espírito. Não há corpos que deem impulsos à cólera ou a qualquer outro tipo de vício. Não é o corpo que é belicoso,
é o Espírito. Então, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. E assim, demos uma passada no capítulo, né? E continuando então a refletir, que se pensarmos que somos espíritos, e espíritos gera energia, emana energia o tempo todo, o que determina a qualidade dessa energia são os nossos pensamentos. Nosso pensamento, nós controlamos as emoções, o que vamos vibrar. Então, muito importante refletir como será o ambiente fluídico que nos rodeia. Se tudo emana de nós, da nossa energia, como é o ambiente fluídico do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho? Porque nós não escapamos do que emanamos. Tudo que vai, volta. A lei de ação e reação. Por onde quer que passemos, as nossas ondas mentais que irradiam de nós estarão sempre conosco. E isso também vai determinar em que sintonia eu vou vibrar, né? E as sintonias iguais se atraem. Então, muitas vezes, o mal-estar físico que possamos sentir vem dos nossos próprios pensamentos deseducados. Deseducados em que sentido? Não evangelizados. Não trabalhados ainda no roteiro do Evangelho. E se temos um propósito de vida, de evoluir, crescer espiritualmente, nós não podemos pular etapas da nossa auto-evangelização. Pois não basta estarmos convencidos das verdades de Jesus, que muitas vezes acreditamos que tudo isso seja verdade, mas é necessário a nossa sincera conversão em atos, em palavras, em pensamentos e em sentimentos. Atingir um estado de pacificação íntima exige esforço da vontade, não vai cair do céu uma pacificação íntima. Sem o nosso esforço, sem o nosso trabalhar mental, o que pensamos, o que sentimos, jamais chegaremos a uma pacificação íntima de quem compreendeu a lição e vai aplicar a lição em sua vida. E nesse momento, meus amigos, eu queria contar para vocês o final lá daquele texto de Levi, né, de Humberto de Campos, o que aconteceu após as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Então termina assim no capítulo: que por muito tempo falou Jesus do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Não nos esqueçamos disso. O futuro humano é o da paz, é o da fraternidade. E nós só vamos mudar o mundo se mudarmos a nós mesmos. Queremos tanto um mundo melhor, não vamos mudar o mundo, vamos mudar a nós mesmos. Continuando no Humberto de Campos. Após o sermão, muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja, Filho de Deus. Jesus acolhia todos satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Condição essencial, que abandonemos as ilusões do mundo que nos cercam para chegarmos a Deus.
E observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo Levi, percebeu que aqueles pobres amigos que ele havia rejeitado no início, que haviam visitado à tarde, desciam do monte abraçados e numa expressão de grande ventura. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indizível paz lhe haviam penetrado no âmago do ser. Ele havia se transformado, ele compreendeu a lição e se transformou. No dia imediato, o ex-publicano abriu as portas de sua residência a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, que era um daqueles três, com sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Meus amigos, que oportunidade estamos tendo, até com essa situação toda de estarmos recolhidos mais na intimidade do nosso lar, de refletirmos em profundidade todas essas verdades, de convivermos com aqueles que o Pai nos colocou na encarnação para sermos participantes juntos da evolução uns dos outros. Que futuro maravilhoso Jesus nos reserva! Se conseguirmos interiorizar as suas lições, certamente já estaremos num caminho que nos levará à terra de regeneração tão sonhada por todos. E para irmos finalizando a nossa reflexão, onde Jesus fala de um lindo porvir da humanidade, queremos trazer alegria e esperança aos corações. Não vamos nos deixar abater. A promessa de Jesus é de sermos herdeiros da terra. Como filhos, toda a humanidade herdará uma terra melhor. Então, para encerrar a reflexão, nós trouxemos um texto de Emmanuel que se chama No Futuro. E Emmanuel reflete nesse texto No Futuro um versículo da carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo diz assim: E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aí vamos ver a reflexão linda de Emmanuel, que está no Pão Nosso 41. Ele diz assim: Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão a sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos,
porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Que com essas palavras possamos ter um domingo alegre, voltado para as atitudes do bem, voltado para as reflexões que fazem com que avancemos na compreensão de tanta beleza que vem através dessas bem-aventuranças. Então, muito agradecidos pela atenção, pela equipe aqui presente, onde são muito cuidadosos com tudo aqui. Vamos fazer a nossa prece final. Então, se quisermos fechar os olhos para poder sentir essas vibrações tão amorosas que vêm do nosso Pai, que vêm de toda a natureza que nos rodeia, que possamos abrir o nosso coração, o nosso mental, sentir a paz de Jesus, o olhar desse Mestre querido, e que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine a caminhada, para que sejamos também bem-aventurados. Muito obrigada. Bom domingo a todos. Beijo no coração.